saúdo a todo o povo de Deus, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do grupo de evangelismo da última hora, gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus, que se encontra no livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, no capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinham rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e em sua casa crescera. Junto com seus filhos, comia de seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante a um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi-se para a sua casa. Nós estamos diante de um texto muito falado, porque um dos reis que nós mais conhecemos, até mesmo aqueles que não são cristãos, que não estudam a palavra de Deus, eles têm o costume de mencionar o nome do rei Davi, um homem que por 40 anos governou sobre Israel e, em um determinado momento da sua vida, no momento de fraqueza, Davi comete uma loucura. E Deus, como vê todas as coisas, mandou-se que o profeta Natã fosse à casa do rei Davi para que descobrisse aquele pecado, porque Davi estava reinando sobre Israel. E Natã chegou, contou uma história para Davi, como nós lemos nesse texto. Você depois, com mais paciência, pode fazer uma reflexão maior nesse segundo livro de Samuel, no capítulo 12. E vemos que Deus, ele começa a demonstrar para Davi em que ele viu todo o pecado do rei e que não se agradou daquele pecado e que Davi iria sofrer as consequências desse erro. Interessante, que me chama a atenção é que Davi, segundo a palavra de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. A história de Davi é uma das histórias mais belas na palavra de Deus. Davi foi um homem
que teve um dos chamados mais lindos na Bíblia Sagrada. Um homem que aguardou o momento certo para que pudesse tomar posse sobre o reinado de Israel e ser um homem próspero. Porém, que, determinado momento, Davi, ele se ilude com uma mulher, e era mulher de um homem que era chefe do seu exército, que chamava-se Urias, conhecido como o Heteu. Interessante, nessa conversa de Natã com Davi, que Natã descobre o pecado do rei. O rei, ele reconhece exatamente naquele momento que ele pecou contra Deus e ele, naquele instante, quebranta o seu coração e Natã diz para ele: olha, você não vai morrer, mas o filho que nascer, ele morrerá. Interessante que me chama a atenção que Davi era rei de Israel. Davi ele tinha autonomia sobre o exército e ele também era um grande guerreiro. Ele poderia simplesmente acusar Natã de falso e pedir o pescoço de Natã. Mas Davi, naquele momento, ouvia aquelas palavras, ele reconhece o seu pecado diante de Deus e ele, naquele instante, se torna um homem quebrantado. Natã saiu, a palavra nos diz que saiu Natã. Se nós formos prosseguirmos os textos, 2 Samuel, no capítulo 13, e seguimos esse livro maravilhoso que tem para nós, nós vamos ver que Davi, ele naquele momento, ele se entrega para o Senhor, ele dobra os seus joelhos e começa a clamar a Deus em uma das mais lindas orações que nós já vimos também na palavra de Deus, e deixou para nós um grande exemplo aqui no livro de Salmos, no capítulo 51. Davi, ele pós Natã sair da sua presença, ele reconheceu o seu estado pecaminoso. Davi, ele começa a clamar a misericórdia de Deus, pede ao Senhor para ele apagar as suas transgressões, pede ao Senhor para que o Senhor possa lavar a sua alma. Davi ele entra num profundo quebrantamento, buscando misericórdia, buscando a benignidade de Deus, porque Davi sabia que no Senhor nós temos o nosso socorro. Então eu gostaria de dizer para você neste momento, você que um dia aceitou o Senhor Jesus e que está defendendo esse evangelho maravilhoso, mas que as pessoas olham para você e começam a te acusar por causa do teu pecado que fizeram dantes. Você não pode parar e você não pode dar ouvido aos seus acusadores. E se porventura neste caminho que você está trilhando, você por um determinado momento entrou numa fraqueza e pecou contra o Senhor, eu quero dizer que ainda há tempo para você. Ainda há tempo para você buscar ao Senhor. Ainda há tempo para você se reconciliar com Deus. O Senhor Jesus, quando ele vier aqui à terra, e durante o seu trajeto de 33 anos que ele pisou nessa terra, ele realizara grandes milagres. E um dos milagres que Jesus mais gostava de realizar, e ele continua gostando de realizar, é perdoar os pecados daqueles que reconhece a sua falha, que reconhece o seu estado pecaminoso e que tem o desejo de reconciliar-se com o Senhor. Você tem toda a liberdade neste momento de dobrar os seus joelhos, pedir ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados, porque Ele te aguarda e Ele te espera de braços abertos. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.